Meus queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesta manhã, que a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2024. Graças a Deus, está mais próximo da volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos, nesta manhã, sentir a presença do Senhor em nosso meio. Sentir a presença do Espírito Santo em nosso meio. Agora, eu quero iniciar a mensagem desta manhã com uma pergunta. Por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? Abre suas Bíblias em Mateus capítulo 24, verso 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. Está escrito assim, ó. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha de todas as nações, então virá o fim. Esse é o ponto, irmãos. A pregação do Evangelho. Agora, o que nós entendemos é o seguinte, é que nós estamos num momento decisivo da história deste mundo. Estamos num momento decisivo para aqueles que pregam a palavra do Senhor e para aqueles que ouvem a palavra do Senhor. É chegado o momento, meus queridos, de assumirmos a nossa responsabilidade, de evangelizar as pessoas, evangelizar nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho. Essa é a nossa responsabilidade. Então, nós precisamos de assumir essa responsabilidade, porque Jesus, lá em Mateus capítulo 28, 19 ao 20, ele deu essa incumbência para os seus discípulos. E esses discípulos fizeram discípulos e outros discípulos, e chegou aqui onde nós estamos. Nós somos estas pessoas hoje, responsáveis pela pregação do Evangelho. Agora, para as pessoas que ouvem a palavra do Senhor, que sempre ouviu as pessoas levando até Ele um exemplar bíblico, ou a palavra do Senhor, preste atenção, você que já ouviu a pregação do Evangelho, você que já leu a palavra do Senhor, chegou o momento, meu querido, de você tomar uma decisão. Porque nós estamos chegando ao final da história deste mundo. Agora, a pergunta é: há quanto tempo você vê pregar a volta de Jesus e ele ainda não voltou? Meus queridos, só que agora, hoje, nós estamos em uma contagem regressiva para a volta do nosso Senhor Jesus. E como tal, nós que já estamos aqui, que conhecemos a verdade, devemos firmar nesta verdade. E as pessoas que estão nos assistindo nesta manhã, que ainda não fez a sua decisão ao lado do Senhor, faça o quanto antes. Agora, há quanto tempo você, meu querido irmão, meu querido pastor, obreiro, há quanto tempo você prega a volta de Jesus e ele ainda não voltou? Meu Deus do céu, por que ele ainda não voltou? Eu cito o meu caso.
Se Jesus tivesse voltado em 2002, eu estaria perdido. Eu não estaria aqui pregando para vocês. Misericórdia. Nós salientamos isso aqui na lição. A misericórdia de Deus está dando tempo para você que ainda não se decidiu a entregar o coração para Jesus. É chegado o momento, meu querido. Agora, vocês lembram que Paulo, ele pregou o evangelho naquela época, crendo que Jesus viria nos seus dias. E Jesus não veio. Abre suas Bíblias em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 16 e 17. 16 e 17. Está escrito assim, ó. Pois, dado a ordem, com a voz de arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Oh, meus queridos, Paulo, ele pregou a palavra do Senhor, a volta do Senhor Jesus, nos seus dias, mas ele não veio. Mas Paulo, ele terminou a sua carreira convicto que a sua coroa estava guardada. Convicto que ele, Paulo, estava salvo. Meus queridos, nós temos que construir isso nas nossas mentes. Nós já fomos salvos. Agora nós precisamos viver como salvos. E Paulo deu esse testemunho. Ele viveu como salvo e ele garantiu a sua salvação. E todos nós que estamos aqui, se nos prepararmos como Paulo, iremos ver esse baluarte da pregação do Evangelho no céu. Meus queridos, aí você faz uma pergunta: o Evangelho, ele está se expandindo no mundo como deveria? Será? Agora, Paulo, ele pregou isso aí tem quase 2000 anos. Será que o problema é a janela 1040? Nós vimos aqui, aquele pastor, obreiro, não sei, não falou, mas de repente esse evangelho precisa de penetrar em países. São grupos, aqui fala, até foi numa lição anterior, existe cerca de 17.446 etnias ou grupos que ainda não têm uma comunidade adventista, a comunidade cristã naqueles locais. E dentre esses grupos, cerca de 7.400 outros grupos étnicos, com cultura própria, que o Evangelho ainda não alcançou essas pessoas. Por que isso? Ainda não encontrou, porque aquelas pessoas são fechadas. E dentre essas pessoas estão os tribais, os hindus, os muçulmanos, os budistas e pessoas que não têm nenhum tipo de religião. Agora, o porquê que eles são fechados?
porque eles têm a sua própria cultura, e eles não aceitam colocar um outro tipo de cultura nos seus grupos. E agora, a pergunta é, e daí? Da toada que está indo a pregação do Evangelho, ficaremos aqui até quando, meus queridos? Se estas pessoas, elas não permitem falar de Bíblia nas suas comunidades. Agora, eu, Oswaldo Paulo de Faria, eu creio na intervenção de Deus. Senão nós vamos ficar aqui 200 anos, meus queridos. Eu creio sim na intervenção do Senhor, porque eu creio nas profecias. Ellen White, ela escreveu nenhum dos seus livros, no livro Testemunho para Ministro, na página 20, ela escreveu o seguinte, eu vou ler bem pausadamente para as pessoas entenderem a situação em que nós estamos vivendo atualmente. A palavra diz assim, ó, as pessoas estão se educando na desobediência, apressadamente se aproxima do limite da paciência, do amor de Deus, e o Senhor certamente intervirá. Vai haver, meus queridos, uma intervenção de Deus. Sabe por quê? O mundo está deteriorado. O homem está destruindo o planeta. A mente dos homens estão deteriorando-se. A moral dos homens estão se deteriorando. O amor, a paz. O que nós esperamos ainda deste mundo, meus queridos? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos no meio desse fogo cruzado. Agora, a grande promessa, ela nos dá força, nos dá fé para enfrentar tudo isso. É difícil? É. Tudo isso que está acontecendo, mas Deus irá intervir. Lembra do dilúvio? Será que está? Eu acho que nós já estamos precisando pedir desculpas para os antediluvianos. A tão degradada situação do ser humano hoje. Noé pregou a palavra durante 120 anos e aquelas pessoas continuaram na mesma idolatria, na mesma perversidade, orgias, como hoje. E aí o que aconteceu? Deus interviu, mandou o dilúvio, destruiu todos. Agora, qual é a diferença para hoje? Hoje, a diferença para o final desse mundo cruel que nós estamos vivendo, ele vai ser destruído com fogo e enxofre, para não ficar rastro do pecado. Aí sim, nós vamos viver em paz ao lado do nosso Senhor Jesus. Ô, meus queridos, pense nisso, meu querido, que ainda não entregou seu coração para Jesus. Olhe para o que está acontecendo. Esse mundo, Jesus
Ele falou isso lá em João capítulo 17, verso 16, para vocês que estão aqui, que já está em comunhão com Deus, que já foram salvos. Ele diz assim, olha, vocês não são do mundo como eu também não sou. Nós não somos daqui, meus queridos. Nós precisamos de desconectar um pouco das coisas terrenas e conectar com as coisas celestiais. Só assim nós vamos ter essa alegria e esse desejo de sairmos daqui e morarmos com Cristo no céu. É isso. Agora, o que eu preciso fazer então? Olhar para tudo que está acontecendo e tirar lições negativas e positivas para a minha vida espiritual. Certo? Agora, nós não sabemos como, mas o Evangelho, ele será pregado a todo mundo. Eu não sei se anjos personificados de homens virão aqui pregar o Evangelho. Porque as pessoas não estão pegando a sua responsabilidade para levar a mensagem para as pessoas. Então, meus queridos, a profecia promete uma porção dobrada do Espírito Santo, superior àquela do Pentecoste, agora chamada de chuva serôdia. Agora, a pergunta é, nós estamos nos preparando para receber essa unção do Espírito Santo para poder pregar em uma praça e de repente ela lotar de pessoas e pessoas entregando os corações para Jesus. Seguinte, só irá receber a unção dobrada do Espírito Santo aquelas pessoas que estiverem em comunhão com Deus, aquelas pessoas que realmente querem levar o Evangelho para as pessoas. Por quê? Ao contrário, você pode receber o Espírito Santo e aquele que está do seu lado não se preparou, não receberá. Agora, o que nós precisamos reconquistar é o primeiro amor. Primeiro amor. Meus queridos, eu me lembro muito bem, naquele 31 de maio de 2003, quando eu desci as águas batismais aqui, eu saí pegando fogo, sabe, naquele desejo de pregar a palavra para todas as pessoas que estivessem ao meu redor. Trocava 2, 3 palavras, já começava a mostrar Jesus para ele, mostrar para ele o milagre que ele fez na minha vida. Meus queridos, sabe o que está acontecendo? De repente hoje, você conversa com uma pessoa, um amigo, uma pessoa, e de repente você conversa com ele meia hora, 1 hora, e não fala de Jesus para ele. O que é isso? O que está acontecendo, meus queridos? Reconquista o primeiro amor, esse desejo de levar pessoas como você foi conduzido até aqui, aos pés de Cristo. Agora, se prepare, meu querido, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos assistindo. Se prepare, porque algo irá acontecer. Deus usará com muito poder, com poderes extraordinários, que você vai assustar com isso, com tanto poder do Espírito Santo para levar mensagem para as pessoas. Meus queridos, eu não sei se eu vou alcançar
esse privilégio. Mas vocês que são novos, de repente, isso vai ser uma coisa extraordinária na vida de vocês, vão fazer uma diferença muito grande. Eu gostaria muito de participar deste momento, mas eu não sei, né? Até porque a minha idade, né? De repente, eu não sei se eu vou alcançar. Não sei, de repente, esse será meu último sermão, não sei. Está entendendo? Mas vocês, meus queridos, nós, todos nós, devemos nos preparar para este momento dessa vitória. Porque cada pessoa que nós conquistarmos para Cristo é uma vitória não só para ela, mas, nossa, nos edifica, nos dá fé, nos dá esperança e o desejo de falar para mais pessoas e outras e outras. Ah, queridos, tem dias que eu fico pensando, eu olho para mim e diz: Oswaldo, cadê o primeiro amor? Cadê o primeiro amor? Vamos pregar a palavra do Senhor. Agora, uma coisa maravilhosa, eu tenho que agradecer ao meu Papai do céu, essa oportunidade que me dá aqui de pregar para vocês. Porque eu tenho uma convicção, meus queridos, que quando eu subo aqui e outros queridos pregadores que conclamam o Espírito Santo, nós estamos pregando para uma igreja que de repente você olha para o mundo e diz: olha, as pessoas estão longe de Cristo, as pessoas não têm comunhão com Deus. E aqui, Deus suscita pessoas, pregadores, para pregar para a igreja, para acordar a igreja, para que essa igreja esteja em comunhão, para se preparar, para buscar as pessoas que estão lá fora. Porque se eu não me preparar aqui, através das pregações, através da unção do Espírito Santo, para os pregadores, de repente, eu estou precisando mais de Cristo quanto aquelas pessoas que estão lá fora. Meus queridos, olha para isso. Oswaldo Paulo de Faria, olha para isso. Que cristão, que testemunho eu estou dando lá fora. Porque muitas vezes, eu já falei isso daqui, muitas vezes você prega o Evangelho sem dizer uma palavra, com o seu testemunho. Nós somos o povo de Deus, nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo lá fora. E como tal, nós precisamos estar incumbidos nesse testemunho, nessa pregação. E aí sim, quando chegarmos a esse patamar de unção do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? A tão esperada volta de Jesus. Aleluia. Meus queridos, isso aí é a maior realização para um verdadeiro cristão, para aquele que semeia a semente e quando ele vê ela germinar, dar frutos. É gratificante. Gratificante. Paulo, ele dizia: meus irmãos na fé, meus filhos na fé. Está entendendo? Você olhar para uma centena de pessoas e dizer assim: o primeiro passo eu dei, eu levei o Evangelho. E aí o Espírito Santo trabalha e resgata essas pessoas e traz elas para essa comunidade. É isso que está precisando de acontecer, meus queridos. E muitas vezes a gente passa despercebido. E a gente não atenta para isso. Agora, o que eu preciso fazer, então? É isso daqui, ó, que vai acontecer depois dessa pregação maravilhosa, de você
queria levar a mensagem para as pessoas. Aí vem isso daqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. O acontecimento mais esperado para o verdadeiro cristão, para aquele que está em comunhão com Deus. Está escrito assim, ó, Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ora vem, Senhor Jesus. Meus queridos, agora vocês atentaram para esse detalhe, para essa frase aqui, quando diz assim, olha, e estes reunirão os seus eleitos. Os seus eleitos. Agora, presta atenção para esse detalhe. Reunirão os eleitos. Tem muita gente por aí, muita gente achando que estão entre os eleitos, mas com dor no coração, eu gostaria de dizer, aliás, eu nem gostaria de dizer, não estão. Não estão. Estão pregando um evangelho distorcido. Estão pregando um evangelho, sabe, próprio. Pregando o evangelho para beneficiar a si próprio. Entende? Agora, sabe de uma coisa? Aquele ditado, né? Tem um ditado por aí que diz assim, é aqui que a onça vai beber água. Não é isso? Naquele dia da volta do Senhor Jesus, naquele grande dia que as pessoas que estiverem na presença do Rei estarão na presença de Jesus. Dois grupos. Né, Ramos? Dois grupos. O dos salvos e dos perdidos. Agora, dentre esses dois grupos, o grupo dos perdidos irão se subdividir em dois grupos. Primeiro, aquele grupo que ele já sente a sua condenação, e ele pede para os montes cair sobre eles, para esconder o seu rosto da glória de Jesus. Eles vão entender que estão perdidos, conscientes, e querem esconder da presença do grande Rei. E aquele outro grupo que irá dizer diante do Rei, Senhor, quantos milagres eu fiz em teu nome, quantas curas eu fiz em teu nome, quantas pessoas que eu levei à prosperidade financeira e hoje eles estão milionários, de repente com seu coração longe do Senhor. Quantas pessoas, eu preguei o Evangelho, pregou, mas o Evangelho, não o Evangelho da salvação. Meu querido pregador, mensageiros que estão pregando a palavra do Senhor, prega a verdade, prega a salvação. É esse o conteúdo
que Deus quer que nós pregamos. Porque pode ser que muitos desses pregadores pagarão pelo sangue de muitas pessoas que foram atraídos para dentro da sua igreja, da sua comunidade, atrás de prosperidade, de curas, de milagres. Meus queridos, curas, milagres, prosperidade, se eu merecer, Deus vai me dar, Ele vai me conceder. Agora, não é proibido eu pedir para Ele, não. Mas Ele vê lá na frente. Se Ele ver a possibilidade de eu ser feliz, trilionário. Nós temos exemplo na palavra do Senhor, Abraão, Jó, pessoas trilionárias que serviu a Deus até o fim das suas vidas. Entendeu? Então, cuidado, meu querido. Vamos pregar a salvação, que é a única coisa que interessa para Deus. É a salvação do homem. Agora, vem aqui. Você, meu querido, não estou aqui te condenando, mas que estão frequentando denominações que não pregam salvação, deixa eu dar um aviso para você. Abre suas Bíblias em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. E o versículo 4. A palavra diz assim, ó. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saia dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja. Aqui está falando, no versículo 5, fala assim, olha, pois os pecados de Babilônia acumulam-se até o céu. Meus queridos, o que quer dizer Babilônia? Confusão. As pessoas estão perdidas, elas não estão entendendo qual a denominação que ela frequenta. De repente ela vai para uma denominação, ela prega uma coisa e ela examina na palavra, não é bem aquilo, ela vai para outra e outra e outra, e de repente se perde com a Bíblia na mão. E quem são os responsáveis para tudo isso? O inimigo usa a própria palavra do Senhor para enganar a humanidade. Que tragédia, meus queridos. Uma palavra santa, uma palavra dada por Deus, sendo distorcida para levar vantagem, para pregar heresias. Ô, meus queridos, nós precisamos atentar para isso. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está frequentando uma dessas denominações que não prega salvação, pelo amor de Deus, se ela não estiver pregando a salvação, saia e procura a verdade dentro da palavra de Deus, procura uma denominação, uma igreja que prega a verdade. E você vai entender que Deus ama todos, mas Ele não ama o pecado, a distorção da palavra. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Sabe? E aí o que nós precisamos entender é o seguinte, é que muito em breve irá acontecer esse grande ato da volta do nosso Senhor Jesus. Como diz aqui no texto, nós estamos preparados para este momento, meus queridos? Vocês creem
nesta promessa? Quantos de vocês creem que hoje, dia 17 de fevereiro de 2024, quem tem horas aí? Às 9h30. 11h30. Veja, quantos de vocês agora, neste momento, você acha que está inserido na lista dos eleitos? Você tem essa convicção que você está inserido nesta lista dos eleitos? Igreja, se prepare. O anjo do Senhor irá à sua casa para te levar. E os que estiverem preparados aí no seu lar. Oh, meus queridos, isso daqui é muito lindo, profundo. Abre suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E o versículo... Aliás, fica aí no capítulo 6. Eu vou dar mais umas considerações aqui. O seguinte: quantos de vocês que estão aqui nesta manhã e aí na live, quantos de vocês deseja que Jesus volte o mais breve possível? Aleluia. Estamos pregando para alguém que seu coração, diante dessa pergunta, está dizendo: não, Senhor, não venha tão breve assim, porque eu tenho algo que poderá me tirar, do céu, que eu ainda não assimilei, e poderá me reprovar na volta do Senhor. Tem alguma coisa? Faça uma reflexão na sua vida, meus queridos. Estamos pregando para alguém que está brigado com alguém e ainda não houve reconciliação, perdão. De repente, você vai ao supermercado, aí você nota que aquela pessoa está lá, o seu rival. Aí você volta para trás. Você vai à farmácia, de repente ele está lá. Você não entra. De repente até ele é aqui da igreja. Mas quando você entra na igreja, se ele está sentado lá no início, você vem aqui, ó, para o final da fila do banco. Meus queridos, deixa eu te falar uma coisa. No céu não tem lugar para pessoas em litígio. Não tem vaga para as pessoas em litígio. É forte o que eu vou dizer aqui, mas o Espírito Santo me tocou e eu vou falar. Você não consegue perdoar? Não consegue perdoar o seu próximo? Se não consegue perdoar o seu próximo, as ofensas, como você vai pedir perdão para Deus? Hã? Como pedir perdão para Deus?
até ventilar isso aqui na unidade. Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus de amor, né? Meu cunhado fala isso para mim, quando eu vou falar de Jesus para ele. Ele fala assim, Deus, no momento que Ele for levar todo mundo, Ele vai levar todo mundo, Ele é um Deus de amor. Naquele momento lá Ele vai levar todo mundo, né? Vai levar aquelas pessoas em litígio, vai levar aquelas pessoas no pecado. Na linguagem dele acontecerá isso. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Deus abrisse esse precedente, como seria o céu? Como seria? De repente, a pessoa que está em litígio com outro, está ali debaixo da árvore da vida, comendo um fruto, e de repente, o que acontece? O seu algoz está chegando. Ele tem que sair. Chance, zero. Zero. Nós vamos ser uma comunidade santa, eterna. Porque Deus prometeu isso. E só irá para a eternidade as pessoas que assimilar os estatutos do Senhor. Certo? Agora, abre suas Bíblias, já está aberto aí em Mateus capítulo 6. Agora vamos ler o versículo 14. Versículo 14, está escrito assim, ó. Pois, se perdoar as vossas ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Quer dizer o quê? Veja, vocês conhecem bem o Pai Nosso. Pessoas que nem cristão ele já reza o Pai Nosso. Muito bem, meu querido. Então veja aí, ó. Quando essas pessoas que não conseguem a perdoar, quando ele for orar o Pai Nosso, ele tem que pular o versículo 12, que fala assim, ó, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Está vendo aí? Então ele vai ter que pular aqui, ou então ele vai ter que mudar esse texto e dizer assim, Senhor, me ajuda a perdoar o meu devedor. Agora, porque senão nós vamos ofender a Deus. Aliás, nós somos vulneráveis. Nós ofendemos a Deus todos os dias. Como? Pecando. Pecando por pensamentos, por atitude, atos. Agora, qual o recurso que nós temos para reconciliar com Deus e com o nosso próximo? Arrependimento, perdão e perdão. Devemos pregar o perdão e perdoar. Devemos pregar a paz e viver a paz. Devemos pregar o amor e viver o amor. Agora, seja um imitador de Deus, perdoe. Seja um imitador de Cristo, perdoe. Lembra de Jesus quando estava pregado na cruz? Já no final da sua vida, ele olha para aquelas pessoas que cuspiram no seu rosto, que colocaram uma coroa de espinho, cravejaram as suas mãos, os seus pés. Ele olha para ele e diz, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. E nós, meus queridos, estamos lá nos luz.
do amor de Jesus Cristo. Então, meus queridos, só assim estaremos prontos, motivados para a missão. Que missão é essa? A pregação do Evangelho eterno. Pregar a volta do Senhor Jesus. Preparar para a volta do Senhor Jesus. Prega o Evangelho do amor. Com certeza, meus queridos, como está brilhando essas luzes aqui, o amor vencerá. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos nos preparar para esse grande evento, que é a volta do nosso Senhor Jesus, que ficará marcado principalmente por aqueles que estão aguardando a sua volta e um dia estarmos na eternidade. Deus abençoe a todos.